Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Na aula de hoje trataremos sobre o controle do crescimento microbiano. De maneira geral, o controle do crescimento microbiano ele se dá pela inibição do crescimento, através de medidas de descontaminação e desinfecção, ou através da eliminação total dos micro-organismos, que é o processo de esterilização. Esses procedimentos que promovem a retirada parcial dos micro-organismos ou a eliminação total deles vão envolver aspectos físicos, assim como aspectos químicos, métodos químicos de eliminação. Essas estratégias de controle elas vão ser utilizadas tanto em crescimento in vitro, ou seja, nos crescimentos que utilizam de placas de Petri, como também estratégias para eliminação de micro-organismos in vivo, nos organismos, a partir de tratamentos medicamentosos por meio de produtos químicos, sintéticos ou de origem natural. A grande dificuldade no controle microbiano em organismos vivos é justamente pelo fato de que esses componentes, esses compostos químicos, eles não podem ser tóxicos à célula do hospedeiro do micro-organismo. Então a gente vai discutir justamente as limitações que esse processo pode configurar. O controle microbiano envolve agentes físicos, agentes químicos. Eles podem ser utilizados em vivo ou in vitro e vão envolver tanto o controle de bactérias, compostos com atividade bactericida ou bacteriostática, como também o controle de vírus e controle de eucariotos como os fungos. A terminação -cida é utilizada na microbiologia justamente para se referir aos componentes que promovem a eliminação total de micro-organismos. Então, quando se fala em uma substância bactericida, é justamente uma substância que consegue ter letalidade sobre bactérias. Fungicida consegue ter letalidade sobre fungos, viricida sobre vírus e assim sucessivamente. Então, são substâncias que promovem a morte dos micro-organismos. Já a terminação estática, ela se refere a uma redução na capacidade de crescimento dos micro-organismos. Então, substâncias bacteriostáticas são substâncias que promovem uma inibição do crescimento microbiano de bactérias. Então, o controle de micro-organismos ele pode envolver duas estratégias. Uma estratégia de esterilização, que é a destruição total dos micro-organismos, ou seja, letalidade para todos os micro-organismos viáveis naquele meio de crescimento. E a inibição, que é justamente a limitação do crescimento microbiano. Dentre os métodos para controle do crescimento microbiano, nós temos os métodos físicos e métodos químicos. Os métodos físicos eles são usados para promover a descontaminação microbiana, a desinfecção e também a esterilização. Nessa imagem, nós temos justamente uma desinfecção ultravioleta. A desinfecção que utiliza radiação ela pode ser utilizada em laboratórios, como por exemplo nos laboratórios de biossegurança nível 3 e nível 4. Elas podem ser utilizadas em laboratórios de biossegurança nível 1 e 2, nas câmaras de fluxo laminar. Além de ser utilizada em ambientes, a radiação, que é um método físico de controle do crescimento, ela pode ser utilizada também para descontaminar ou para esterilizar equipamentos cirúrgicos, máscaras, dentre outras utilidades médicas que precisam estar estéreis para que sejam utilizados no tratamento de pessoas. Dentre os métodos físicos de esterilização, nós temos a esterilização por calor. Essa esterilização ela é muito eficiente porque ela promove a desnaturação das proteínas e, portanto, faz com que os micro-organismos eles venham a morrer. Como a maioria dos micro-organismos são organismos mesófilos, ou seja, são organismos que têm uma temperatura ótima de crescimento, próximos dos 37, 38 graus Celsius, quando você promove o aquecimento de determinada substância, de determinado alimento, você faz com que os micro-organismos presentes ali, eles venham a morrer. O efeito da temperatura na viabilidade do micro-organismo mesófilo, ele é diferente dependendo de a que temperatura você expõe o micro-organismo. Nesse gráfico, nós conseguimos observar
que uma temperatura de 70 graus Celsius ela tem uma letalidade muito mais rápida em relação aos micro-organismos do que uma temperatura de 60 graus ou de 50 graus Celsius. Isso quer dizer que é muito mais eficiente que você promova uma exposição a alta temperatura por pouco tempo do que você faça uma exposição a uma temperatura mediana e durante mais tempo. A queda na taxa de micro-organismos viáveis a partir de uma exposição a altas temperaturas, ela ocorre a partir de uma escala logarítmica. O tempo de redução decimal é justamente o tempo que você vai levar para eliminar 90% das bactérias presentes naquele meio. Ou seja, para você ter, a partir daquele tempo, apenas 10% dos micro-organismos viáveis. Você consegue observar, a partir do gráfico ilustrado, que esse tempo de redução decimal a uma temperatura de 70 graus Celsius, ele é de 3 minutos. Enquanto esse tempo de redução decimal a uma temperatura de 50 graus Celsius, ele chega a ser de mais de 40 minutos. Ou seja, a viabilidade desse método físico de eliminação é justamente você expor o micro-organismo a altas temperaturas. Em laboratórios e ambientes hospitalares, você pode utilizar a exposição ao calor seco a partir das estufas ou a exposição ao calor úmido a partir dos autoclaves. O autoclave é um dispositivo selado que permite a entrada de vapor sob alta pressão. Nessa imagem nós temos a ilustração justamente do trajeto percorrido pelo vapor de água para que você tenha a esterilização a partir do autoclave. Então o vapor ele vai entrar por uma entrada de vapor, vai passar por uma válvula de fornecimento de vapor para o sistema do autoclave. E esse vapor ele vai circular dentro do autoclave, inclusive percorrendo os espaços onde os objetos a serem esterilizados estarão expostos. O autoclave ele vai elevar a temperatura a 120 graus Celsius. É justamente essa temperatura elevada que faz com que os micro-organismos morram, ou seja, é essa temperatura e não a pressão que promove a eliminação total dos micro-organismos, a esterilização. A pressão ela vai contribuir justamente que esse vapor de água ele percorra os espaços entre os ambientes a serem esterilizados para garantir a eliminação total dos micro-organismos. Como o autoclave é um sistema fechado, ele expõe a altas temperaturas de forma mais rápida, o que promove uma eliminação total dos micro-organismos em um tempo entre 10 a 15 minutos. Dependendo da quantidade de objetos a serem esterilizados, a passagem de calor para esses objetos ela pode levar mais tempo, dependendo da quantidade que você tem a esterilizar. O autoclave ele vai ser utilizado em laboratório não somente para esterilizar os equipamentos que vão ser utilizados em um meio de cultura, mas também depois do crescimento microbiano acontecer, o autoclave ele é utilizado para a eliminação total dos micro-organismos. Ou seja, é uma forma de segurança no controle microbiano. Existem outras duas formas de controle microbiano por método físico. A esterilização por radiação, como por exemplo a utilização de câmara de fluxo laminar, e a esterilização por filtração. Na esterilização por filtração, você vai utilizar um kita-sato estéreo, e aí nesse kita-sato você vai agrupar justamente os componentes para a filtração. Então você vai precisar de um funil, de uma membrana filtrante e de alguns instrumentos necessários justamente para fixar esse funil no kita-sato. Essa filtração ela acontece a vácuo, então uma bomba a vácuo vai ser necessária. O meio não estéril ele vai ser colocado no funil e a pressão a vácuo vai fazer com que esse meio não estéril ele passe pela membrana filtrante, eliminando pelo método físico a presença dos micro-organismos. Vários produtos médicos hospitalares são esterilizados por radiação. Dentre eles, a gente pode citar os tecidos para enxertos, como cartilagem, tendão, pele, válvula cardíaca, drogas como ampicilina, tetraciclina, assim como suprimentos médicos e laboratoriais, como materiais de laboratório descartáveis, meios de cultura, seringas, equipamentos cirúrgicos e suturas. O método físico de filtração ele é utilizado para a remoção dos micro-organismos justamente em meios que não podem ser expostos a altas temperaturas ou a produtos químicos, por exemplo. Dentre os processos de filtração utilizados,
Existem o filtro de profundidade, que é justamente um filtro que é utilizado com várias camadas filtrantes, em que o meio não estéril ele vai percorrer poros nessa camada filtrante para que você tenha a retenção dos micro-organismos até ele atingir o meio estéril. O filtro em profundidade ele é um filtro de vidro. Já as membranas filtrantes elas são compostas por polímeros que suportam altas tensões, tais como acetato de celulose, nitrocelulose, dentre outros componentes. Eles são produzidos de forma a apresentar inúmeros orifícios pequenos. Alguns meios a serem filtrados, eles precisam de uma eliminação de micro-organismos muito pequenos. Por exemplo, quando se vai fazer uma técnica de microscopia eletrônica, dentre outras situações. Esse terceiro tipo de filtro, ele é chamado de nucleopore, que é um filtro de trilhas de nucleação. Esses poros desse filtro, eles são poros de espessura muito pequena, como a espessura de 10 micrômetros, por exemplo. Todos os poros, eles são uniformes, então têm o mesmo tamanho e fazem a remoção de todos os tipos de micro-organismos, inclusive aqueles muito pequenos. Os métodos químicos de controle do crescimento eles são bastante utilizados por nós no dia a dia. Então, os desinfetantes, por exemplo, são substâncias químicas utilizadas na eliminação de micro-organismos em superfícies. Então, quando você utiliza, por exemplo, a água sanitária, você está utilizando um método químico de controle de micro-organismos. Utilizamos uma variedade de produtos químicos para controlar o crescimento microbiano em situações rotineiras, por exemplo, nas nossas casas, no trabalho. Os detergentes, sabões utilizados na lavagem de roupas e no banho têm como finalidade, pelo menos em parte, reduzir a carga, o potencial dos micro-organismos presentes nas roupas ou na superfície da pele. Na cozinha, nós utilizamos uma variedade de produtos químicos para inibir ou destruir os micro-organismos nas louças, superfície de trabalho ou utensílios. Um agente antimicrobiano corresponde a um produto químico, que pode ser natural ou pode ser sintético, que tem o potencial de matar ou de inibir o crescimento de micro-organismos. Os produtos químicos que têm a capacidade de matar os micro-organismos, eles são referidos com a terminação cida, então substâncias bactericidas, fungicidas e viricidas, por exemplo. Já aqueles que agem inibindo o crescimento, são utilizados para se referir a eles os sufixos estáticos, que são, por exemplo, as substâncias bacteriostáticas. Dependendo da forma como a substância química ela promove a morte do micro-organismo, existem dois conceitos que podem ser utilizados para se referir a essa substância. Substâncias bactericidas, elas promovem a morte sem provocar ruptura na célula. Essas substâncias elas se ligam fortemente aos seus alvos e são dificilmente retirados deles. Já as substâncias bacteriolíticas são aquelas que promovem a lise da célula, ou seja, rompem a célula. Dentre essas substâncias bacteriolíticas, a gente pode citar os antibióticos que inibem a síntese da parede celular, como por exemplo a penicilina. Quando se vai utilizar substâncias químicas, sejam elas sintéticas ou de origem natural, para eliminação de micro-organismos ou para controle do crescimento de micro-organismos, é necessário conhecer a concentração inibitória mínima, ou seja, a menor concentração daquele produto, daquela substância química, que você consegue inibir o crescimento do micro-organismo. Nessa imagem estão ilustrados vários tubos de ensaio e você consegue observar que a partir do tubo de ensaio com o número 32, ou seja, com essa concentração do produto químico, o micro-organismo ele começa a crescer e ele cresce em todas as concentrações menores. Já na concentração de 64, 128 e 256, você não tem crescimento microbiano. Então, a concentração inibitória mínima vai ser justamente a concentração de 64, porque foi a concentração onde você não teve crescimento microbiano, porque foi a menor concentração em que você não teve crescimento de micro-organismos. Você pode se perguntar, mas como que é possível saber se uma determinada cepa bacteriana ela é eliminada com uma determinada droga, com um determinado antibiótico? Existe um teste que é chamado de antibiograma,
Nesse teste, você vai pegar um inóculo da sua amostra bacteriana. Então, digamos que você está com uma infecção e que produz escarro, uma infecção respiratória. Então, você vai pegar uma amostra desse escarro, vai fazer uma cultura de crescimento microbiano, você vai colocar esse micro-organismo para crescer em placa de Petri, vai obter uma cultura pura, e depois, nessa cultura pura, você vai utilizar discos de inibição de crescimento de vários antibióticos, os mais utilizados antibióticos, nessa placa de Petri, deixar por um tempo de incubação e logo depois você vai observar qual droga provocou o maior disco inibitório, que é justamente o espaço naquela placa de Petri em que onde você colocou determinado composto, por exemplo, a penicilina, um antibiótico amplamente utilizado, se naquele disco onde você colocou a penicilina, o raio de inibição ele foi muito grande, significa dizer que essa bactéria ela é suscetível ao tratamento com penicilina. Então, é a forma mais adequada de você tratar qualquer doença bacteriana é justamente você ter um resultado de um teste antibiograma que diga qual substância química é realmente efetiva para eliminar aquela bactéria, ou seja, qual o antibiótico mais utilizado. Nessa imagem da placa de Petri, está ilustrando justamente a explicação sobre o teste antibiograma. Na última imagem, depois de incubar a placa por 24 a 48 horas, você consegue observar a presença de discos de inibição na placa de Petri. Dois conceitos que, por vezes, podem confundir algumas pessoas é justamente o conceito de antisséptico e de desinfetante. Os antissépticos são agentes químicos que matam ou inibem o crescimento de micro-organismos, sendo suficientemente atóxicos para serem aplicados em tecidos vivos. Ou seja, quando você utiliza o álcool 70, você está utilizando um antisséptico. Já os desinfetantes são produtos químicos que eles matam os micro-organismos, só que eles são utilizados sobre superfícies, sobre objetos inanimados. São agentes esterilizantes que correspondem a desinfetantes que, em circunstâncias apropriadas, eles são capazes de matar toda a vida microbiana, mas eles só são utilizados sobre superfícies. Então você usa um desinfetante no piso, você usa o desinfetante em uma bancada, mas você não usa o desinfetante em uma pele. Porque esse desinfetante, quando utilizado na pele, ele pode provocar toxicidade nas células. Nessa ilustração, você consegue observar justamente os principais antissépticos utilizados. Então, o álcool, o etanol ou o isopropanol a 60 a 85, quando diluídos em água, eles podem ser utilizados na pele. Já compostos contendo fenol vão ser utilizados em sabões, em loções cosméticas e em desodorantes corporais. Os detergentes também são utilizados em sabões e em loções, assim como outras substâncias com atividade antisséptica. Já os desinfetantes, a gente vai ter uma série de desinfetantes utilizados que podem ser utilizados em superfícies laboratoriais e às vezes para esterilizar objetos e instrumentos médicos. Os detergentes, nós temos a presença de cloro gasoso, o sulfato de cobre, o formaldeído, dentre outras substâncias que vão promover a eliminação dos micro-organismos, por vezes a eliminação total dos micro-organismos, mas que não são recomendados para serem utilizados, a maior parte deles, em superfícies vivas. Quando a gente fala de estratégia de controle de micro-organismos em organismos vivos, ou seja, em vivo, não tem como não vir logo à cabeça justamente os antibióticos. Os antibióticos são produtos naturais, ou por vezes semissintéticos, que são utilizados para a eliminação de bactérias. Às vezes os antibióticos eles podem ter outras atividades também, então tem antibióticos que são utilizados para eliminar outros organismos. Mas de forma genérica, os antibióticos são drogas semissintéticas ou naturais que são utilizadas para controle de micro-organismos. A utilização ampla dos antibióticos fez com que uma série de doenças, de infecções bacterianas, como a tuberculose, dentre outras infecções, que antes eram responsáveis por dizimar populações humanas, a partir da utilização dos antibióticos, essas doenças elas minimizaram seus impactos em relação à população.
Só que, por vezes, as pessoas utilizam os antibióticos de forma irresponsável, sem uma prescrição médica adequada, e, na verdade, elas acabam selecionando linhagens muito resistentes de micro-organismos. Então, quando se fala em antibióticos, é importante lembrar que eles só devem ser utilizados quando prescritos por médico em uma situação de tratamento de micro-organismo específica, para que você evite justamente a seleção de linhagens resistentes de bactérias, que depois de algum tempo elas podem provocar infecções e não ter mais uma droga, um antibiótico eficiente para o seu controle. Então, antibióticos são agentes antimicrobianos, sintéticos e naturais, que são utilizados no tratamento de infecções microbianas. Existem vários mecanismos de ação para os antibióticos. Os principais deles, os principais antibióticos, eles vão ter como mecanismo de ação a inibição da produção de proteínas, ou seja, a inibição da síntese proteica. Eles podem provocar a inibição da síntese proteica a partir da inibição da subunidade 50S ou da subunidade 30S ribossomais. Dentre as drogas que promovem esse tipo de inibição, a gente tem, por exemplo, as tetraciclinas, dentre outros antibióticos. Um grande número de antibióticos vão ter uma atividade bacteriolítica, ou seja, eles promovem a lise da célula. Esses antibióticos, em maioria, eles agem justamente na síntese da parede celular. Dentre eles, a gente tem o grande exemplo da penicilina, que inibe a síntese de parede celular e faz com que a célula bacteriana ela seja rompida. Além da inibição da síntese da parede celular e da inibição da síntese de proteínas, outros mecanismos de ação para os antibióticos podem ser em alterações no metabolismo do ácido fólico, em alterações na estrutura da membrana plasmática, no alongamento do DNA, ou seja, na replicação do DNA bacteriano, na RNA polimerase da bactéria, dentre outras formas que podem ser observadas nessa imagem. As drogas, os antibióticos, para serem utilizados, eles precisam ter uma toxicidade seletiva. Ou seja, o antibiótico ele precisa ser tóxico à bactéria que eu pretendo eliminar, mas ele não pode ter toxicidade em humanos. Dentre as drogas que são utilizadas, tem-se, por exemplo, os análogos de fatores do crescimento, como, por exemplo, vários antibióticos. Esses antibióticos eles vão afetar justamente a síntese de proteínas, como, por exemplo, afetando a RNA polimerase. Se a RNA polimerase ela é afetada, você não tem a produção do RNA mensageiro e, portanto, você não vai ter a síntese da proteína. Então, os antibióticos eles são produzidos por micro-organismos e eles têm a capacidade de inibir ou de matar outros micro-organismos. Por isso, essa origem natural para os antibióticos. É tanto que a penicilina ela foi obtida a partir do fungo penicillium. A eliminação de vírus e eliminação de patógenos eucariotos, como por exemplo os fungos, ela traz justamente algumas limitações para as estratégias utilizadas para eliminar bactérias. Vamos entender por quê. No caso da eliminação de bactérias, nós estamos eliminando organismos procariotos. Então existem rotas metabólicas específicas que é mais fácil você alterar essas rotas sem você comprometer a célula do hospedeiro. Mas quando estamos falando dos vírus, por exemplo, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então eles estão dentro da célula. Dessa forma, é muito difícil que você utilize uma droga e que essa droga que tem uma letalidade sobre o vírus, ela não tenha letalidade sobre as células do hospedeiro. Então, por vezes, você vai utilizar justamente uma droga que seja mais letal sobre o vírus do que sobre a célula. Mas existe normalmente uma toxicidade sobre a célula do hospedeiro. De forma muito similar, acontecem com os fungos também. Porque os fungos eles possuem células eucarióticas, eles estão dentro do domínio eucário. Então a célula do fungo ela possui rotas metabólicas muito similares às rotas metabólicas da célula eucariótica de animais. Então as drogas que conseguem controlar os micro-organismos, como fungos, por exemplo, elas acabam de certo modo tendo uma toxicidade, por mais que leve, nas células do hospedeiro. As infecções por fungos elas são preocupantes justamente em pessoas imunodeprimidas, porque como tem uma imunidade baixa,
os fungos eles acabam encontrando condições mais favoráveis para o seu crescimento. Em relação às drogas antivirais, por vezes as drogas antivirais podem ser tóxicas aos hospedeiros, mas elas precisam ser mais tóxicas aos vírus. Dentre as drogas, nós temos, por exemplo, os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima presente em vírus que são chamados de retrovírus, como o vírus do HIV e também os vírus da hepatite. Essa enzima transcriptase reversa ela não está presente nas células eucarióticas, então inibir justamente a transcriptase reversa é uma estratégia de eliminação de vírus que não compromete as células do hospedeiro. Esses inibidores da transcriptase reversa, eles interferem justamente na produção de enzimas, como por exemplo nas proteases, então você inibe a ação de proteases, e dentre as drogas antivirais, os interferons são as principais drogas. Algumas drogas têm sido produzidas na bioinformática, sendo utilizadas para produzir inibidores de proteases usados no controle de infecção por HIV. Nessa imagem, a gente tem a ilustração de duas dessas drogas que foram inicialmente sintetizadas em programas de bioinformática e que posteriormente foram produzidas em laboratório para serem utilizadas no controle da doença. Em relação às drogas antifúngicas, os fungos eles são pertencentes ao domínio eucário. Então, as drogas que afetam os fungos, elas por vezes afetam também as células humanas. Mas elas precisam ter uma toxicidade maior sobre os fungos, obviamente. Algumas rotas metabólicas podem ser utilizadas para a eliminação especificamente dos fungos. Por exemplo, se a gente pegar a rota metabólica da quitina, a quitina é um polissacarídeo estrutural que está presente na parede celular, especificamente dos fungos. Então, alguns inibidores de quitina eles são muito efetivos na eliminação de fungos e têm baixa letalidade sobre demais eucariotos, como nós humanos. As pessoas que são imunodeprimidas, elas vão ter uma taxa de infecção por fungo muito maior do que as pessoas que não são imunodeprimidas. O mecanismo de ação das drogas antifúngicas ele é variado. Algumas dessas drogas alteram justamente a síntese da parede celular. Dentre essas drogas, pode-se citar as polioxinas, que inibem a síntese de quitina. Outras drogas afetam funções da membrana plasmática, como, por exemplo, os polienos, que vão se ligar ao ergosterol e afetam a integridade da membrana da célula do fungo. Outras drogas vão afetar justamente a síntese dos ácidos nucleicos ou a formação dos microtúbulos durante a divisão da célula, impedindo que o ciclo do vírus permaneça. Finalizamos então mais uma aula da microbiologia. Nessa aula nós conseguimos estudar as principais formas de controle microbiano. Para mais detalhes e para mais informações sobre esse conteúdo, leiam o material presente nos 2 livros indicados na bibliografia e, além disso, façam as atividades propostas.